participou do... Não, foca. Som, testando. 1, 2, 3, som. Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar mais um minuto para começar. Tem ainda pessoas entrando na live, pessoas chegando aqui. Então, por favor, peço para que possa aguardar mais um minutinho. Obrigada. Um, dois, teste. 1, 2, testando som. Teste de som. Teste de som. Muito obrigada, querida. Podemos ir? Pode ir? Perfeito? Legal. Então, pessoal, boa noite, boa tarde, mais ou menos alguma coisa. Som. Bem, mais ou menos alguma coisa neste sentido. E nós vamos começar, então, a nossa aula
que nós podemos chamar de masterclass, podemos chamar de oficina, podemos chamar de workshop, podemos chamar do que quisermos, afinal, ela é nossa. É claro que existem nomes gringos que fazem a coisa parecer muito mais bonita, mas a oficina também funciona para nós. Vamos lá. O que nós tentaremos abordar aqui? E por tentar, eu digo que nada a gente consegue exatamente o que esperamos. Ou seja, é natural que falte, que sobre, que espaços vazios aconteçam e que dúvidas venham a ocorrer, e por isso nós tentaremos abordar as coisas aqui. Isso não é uma caixa fechada, então é importantíssimo lembrar que nada do que eu disser aqui é verdade absoluta e muito menos perto disso. Então, eu gostaria de estar sempre à disposição para caso haja dúvidas, anseios, angústias, e que a gente possa sempre conversar e dialogar sobre cada coisa que é dita aqui, porque tudo é passível de erro, de engano, de equívoco da minha e da nossa parte aqui como aula, que é algo conjunto, algo comunitário de todos nós presentes e virtualmente presentes também. O que é escrita criativa? Que é basicamente a definição então do termo. É possível ensinar a escrever criativamente? Quais são os atributos necessários para escrever? Escrever é talento ou é disciplina? Como iniciar o texto e exercícios para praticarmos em casa. Bom, como qualquer termo, existem problemas enormes de definição. Qualquer termo que englobe termos e conceitos são sim, em tese, coisas que fecham o sentido ao invés de abrir sentido. E aqui nós não queremos fechar sentidos e nem enquadrar nada em caixas. Portanto, antes de definir, nós vamos deixar bem claro que existem problemas em definição do termo escrita criativa. Portanto, começaremos com o que não é a escrita criativa. Bom, ela não é uma metodologia que visa transmitir receitas prontas, ou seja, vocês não sairão daqui com modelos, vocês não encaixarão palavras em modelos prévios. Não desejo aqui instituir regras, normas ou facilitar a prática, porque a escrita ela nunca é fácil. Ela sempre é intensa, ela sempre é catastrófica, ela sempre causa algo interno que não deixa, então, ser fácil. Não promete êxito comercial. A escrita criativa, ela não é uma escrita comercial. Você não vai vender 1.000, 2.000, 3.000 cópias de livros. Ele não vai ser um título que vende, não vai ter clickbait, não vai ser um título que chama views. A escrita criativa, ela é interna. E ela se restringe apenas à parte teórica ou apenas a exercícios práticos. Então, nenhum nem o outro. Não é apenas teoria, mas também não é apenas exercícios práticos. Sabendo o que não é, fica muito mais fácil sabermos, então, o que é, de fato. É uma escrita que incentiva a experimentação e o desejo de inovar. Então, com a escrita criativa, nós devemos e nós podemos fazer coisas novas e fazer coisas já feitas e adaptá-las. Podemos fazer tudo o que vier ao nosso encontro nesse processo de escrita que é único e individual. Ela procura a qualidade através da técnica, do trabalho árduo, da disciplina, da leitura de grandes obras do passado e do presente. Então, é através de clássicos
que nós embasamos a nossa escrita. É através de leituras que nós escrevemos com qualidade. É através de outros escritores, de outros filósofos, de outros psicólogos e psiquiatras que nós embasamos a nossa teoria e podemos criar assim algo novo, nosso, único, mas embasado sim em pessoas que vieram antes de nós e construíram a base para nós podermos crescer acima de tudo. Ela busca um equilíbrio entre a prática e a teoria. Então, a escrita criativa ela não é apenas teoria literária, mas também não é escrever a Léo. Aqui eu trago uma citação para vocês de que é possível ensinar um ofício, mas a arte apenas se aprende. Um escritor que conhece com alguma profundidade as técnicas e a mecânica da construção de um texto literário não produzirá necessariamente uma obra de qualidade. Esta constitui algo mágico, indefinível, e depende do talento, das circunstâncias e até do acaso. Ou seja, não é totalmente talento, não é totalmente técnica. A escrita, ela permeia os dois casos. Não existe quem nasça pronto para escrever um livro, mas não existe quem escreva um livro sem atingir o que é de dentro, o que é único em nós como escritores. Bom, a escrita criativa, ela não tem regras. O que a gente está fazendo aqui são dicas, conselhos, experimentações, sem nenhum medo de ser feliz. Porém, cada um vai criar o seu próprio caminho. A jornada do escritor é sua e depende apenas de você. Sem a técnica, o talento é tão inútil quanto uma lâmpada fundida. Todos os grandes autores o sabiam e, com humildade, procuraram ler as obras dos seus pares e até submeter-lhes trabalhos pedindo conselhos. Grandes escritores precedem grandes escritores. Bom, é importante compreendermos aqui que escrever, fazer versos, versar é estar atento. Atento a tudo que acontece no mundo. Atento a si mesmo, atento aos outros, atento às trocas, atento às conexões. Então, escrever é isso, é saber, é entender e é conectar as pessoas, os lugares para poder traduzir em poemas, em histórias, em versos, o que nós queremos passar como seres humanos que vivem no mundo. Bom, para isso, para que nós sejamos atentos às circunstâncias, nós devemos usar os 5 sentidos. Como escritores, os nossos 5 sentidos devem estar bem aguçados em todos os momentos. E quando eu digo os 5 sentidos, podemos até dizer os 6, porque o escritor ele tem o 6º sentido. E isso fica muito claro nas convivências e nos relacionamentos. Geralmente, nós usamos a visão como o maior sentido, mas na verdade, o sentido do escritor ele deve ser todos equilibrados, porque quando nós começamos a escrever sobre um personagem, quando nós queremos dar complexidade para uma cena, para um cenário e para tudo o que acontece, nós devemos ter em mente tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos prestado atenção à vida. Bom, outra dica então que a gente precisa compreender para começar a escrever é que estudar psicologia é um dos pilares principais então para se escrever criativamente. E por quê? Porque nós devemos compreender que os nossos personagens são baseados e são criados através de fatos.
através de ações do cotidiano para que eles sejam o mais verossímil possível, ou seja, o mais próximo ao que temos na realidade. E para isso, nós precisamos conhecer a psique humana. Nós precisamos olhar o consciente e o inconsciente. Nós precisamos mergulhar na humanidade. E isso é necessário para construirmos personagens complexos. Bom, o último tópico eu coloquei pesquisar, pesquisar e pesquisar. Porque para escrevermos é necessário que haja, então, essa pesquisa intensa de todos os âmbitos de concentração. De todos os âmbitos, então, nesse sentido de pesquisa, de metodologia, de prática e de ação. Bom, eu coloquei aqui um exemplo para vocês da valorização das críticas. E não só as críticas de terceiros, mas as próprias autocríticas. O escritor, ele trabalha sozinho. O escritor, ele é um solitário no mundo. E o trabalho do escritor, ele é principalmente interno. Então, para isso, é necessário que haja uma comparação de crescimento e que haja leituras e que haja criações e detalhes a partir delas. Isso aqui é um fragmento do meu Twitter de quando eu tinha 12 anos. E eu escrevi: o melhor sorriso sempre será aquele que te faz sorrir junto. Bom, hoje eu acho uma frase extremamente simples e... Perdão? Hoje eu acho uma frase extremamente simples, pouco complexa, não tem coesão e coerência como eu gostaria. Eu não faria hoje igual, mas ela foi necessária para que eu conseguisse transformar o que eu faço hoje com tanta facilidade. Então, ao pegar um tema e elaborar um texto, eu faço isso tão facilmente por causa dessa menina que aos 12 anos escrevia no Twitter coisas como o melhor sorriso sempre será aquele que te faz sorrir junto. Aqui também tem, em 2015, eu tinha 14 anos e eu tinha um blog onde eu escrevia, eu relatava coisas da minha vida e esse texto, principalmente, é um texto de quando eu me mudei aqui para Florianópolis e eu digo que realmente a Ilha dessa Magia é muito forte, é um lugar esplêndido onde vi locais as quais eu não imaginei. Estou encantada com o lugar e com as pessoas que cada dia me agradam mais, sem sorrisos calculados como da onde eu vim, oferecendo ajuda de bom grado, sem esperar nada em troca. Pessoas que fazem as outras sorrirem por puro prazer. Conheci pessoas novas, novas histórias, novas virtudes e defeitos que tomei consciência nas pessoas agora. Não acho que seja diferente aqui. Pelo contrário, aqui eu sou mais eu, sem medo de falar o que sei, com receio que alguém me julgue por saber, por falar palavras que ninguém fala, ou até por ser um tédio, capaz que eu seja mesmo. E se for, vou falar a plena verdade. Então, é um conhecimento banal, é um conhecimento pequeno, mas para alguém de 14 anos escrever dessa maneira e querer se expressar dessa forma, havia um desejo. E esse desejo de se expressar é que deve nascer do coração de cada escritor. Bom, aqui continuamos, né? E aqui eu tinha 11 anos e ainda que haja noite no coração, vale a pena sorrir para que haja estrelas na escuridão. É bom eu pensar sobre esse sorrir, porque é algo bem marcante nas coisas que eu escrevia quando criança. Vale a pena levar para a terapia. Então, falando em terapia, nós começamos a pensar sobre como faz para ter ideias, de onde vêm as ideias e como elas surgem e por que algumas pessoas têm mais e outras têm menos. As ideias escolhem pessoas, as pessoas escolhem ideias. Então, eu trouxe para vocês aqui um iceberg, né, que é o que nós temos de mais didático na psicanálise, que é o inconsciente, o pré-consciente e o
não apareceu o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Enfim, no pré-consciente é onde as coisas ficam meio turvas, mas o consciente é o que a gente lembra, que a gente sabe o tempo inteiro. O inconsciente nós não conhecemos. E o inconsciente, ele nos atravessa de maneiras diversas. E no inconsciente que o escritor nasce. Então, o inconsciente é quem fala conosco, o inconsciente é quem traz as ideias mais loucas, as ideias mais absurdas, é o inconsciente que traz para nós as experiências vergonhosas, os impulsos imorais, e é isso que vai construir os nossos personagens, nós querendo ou não. Então, eles terão a nossa cara, eles terão trejeitos nossos, eles terão os nossos defeitos e talvez as nossas qualidades. E isso baseia-se principalmente no fato de que nós queremos expressar aquilo que nós não conseguimos falar e que nós não conseguimos colocar para fora. E o escritor vai fazer isso através dos personagens, através das histórias. Bom, outra coisa que principalmente podemos aproveitar para o texto literário, que eu quero trazer aqui mais esmiuçado, é os sonhos. Então, os sonhos são algo que nós podemos usar como ideias literárias, como recursos, para que eles transformem-se então, em histórias incríveis. Por quê? Porque os sonhos eles constituem um excelente manancial de ideias para qualquer escritor. Portanto, convém registrá-los de imediato, sem preocupações, pois pode depois rever os apontamentos que tirou. Ou seja, os sonhos eles podem ser sim um grande material para o escritor. Bom, aqui eu trago para vocês mais uma citação sobre o ato de escrever. O ato de escrever ele é sempre uma possessão. A mente transforma-se. Os dois hemisférios comunicam-se através de um plasma que faz uma ponte entre o racional e o emocional, entre os dois eus que existem em cada um de nós. Os especialistas em escrita criativa e os poetas há muito tempo que o descrevem através de imagens. É a possessão, a epifania e a visão. Ou seja, quando eu falei anteriormente sobre os 5 sentidos estarem muito aguçados para escrever, é aqui que eu chego no final da possessão. A possessão não como algo demoníaco, não como algo espiritual, mas a possessão como estar dentro do outro. Estar escrevendo para o outro, estar escrevendo com o outro. Escrever é conectar-se, escrever é dançar com a alma do outro. E nessa dança, nessa dança que é a vida do escritor, ele passa a ser o outro por um momento. E esse momento é o que chamamos de possessão. Bom, aqui o escritor passa a ser o outro, sobressaltado ao descobrir uma ideia fascinante oculta dentro de si. Nós, escritores, descobrimos a nós mesmos no outro. E é por isso que escrever é tão importante para nós, como pessoas que estão estudando a si mesmo, mas também é tão importante para o outro, para que as pessoas consigam, então, fazer essa comunicação entre a teoria e a prática. Bom, aqui nós começamos a ficar um pouco mais práticos, mais pragmáticos, no sentido de existe talento, existe dom, existe inspiração, quanto que tem de disciplina no meio disso e qual a problemática gigante em que as coisas acontecem nesse sentido. O que acontece é que o artista ele precisa sim da disciplina e do autocuidado para que a arte emerja dele. Então, a inspiração ela é necessária, mas ela não estará sempre presente. E o que fazer quando a musa não está nos acompanhando? O que fazer quando acordamos e não somos tão geniais quanto ontem? Bom, eu vejo a inspiração como apaixonar-se perdidamente. Quando nós nos apaixonamos,
tudo parece lindo, maravilhoso, é uma ideia genial largar tudo e viver numa cabana, no meio de uma floresta, numa casa da árvore, apenas tapando nossos órgãos com folhas. É uma ideia incrível. Com o tempo passando, as coisas vão se acalmando, as coisas vão se acentuando, a racionalidade vai ocupando espaços e já não parece tão tranquilo morar no meio da floresta com o ser amado. Amor embaixo da ponte não parece tão incrível após os 6, 7, 8 meses, e é semelhante ao que acontece com o processo de inspiração. A inspiração vem, e a inspiração vem intensa, e assim como ela vai intensamente. E nós precisamos saber dosar essas doses homeopáticas de inspiração para que haja, nesses meios termos, nesses momentos em que as ondas, em que as marés são baixas, em que haja sim produção e que nós não esqueçamos de tudo aquilo que achamos genial no momento em que estávamos inspirados, nesse labor de construção. Nós temos que pacificamente e com amor àquilo que criamos no momento em que estávamos inspirados, aos poucos, elaborando as coisas com mais calma, com mais paciência, para que as coisas tenham resultado. Bom, aqui são algumas dicas de escrita prática. A primeira delas é a mais importante. Só escreve quem lê. Não adianta querer escrever sem ter uma grande gama de leitura. Primeiro você saber o gênero da escrita que você mais se adequa. Você precisa saber, para ter um vocabulário vasto de palavras, precisa ler, para saber pontuação, para saber todo tipo de estrutura literária, é necessário ter uma vasta gama de leituras, entre clássicos, modernos, poesia, prosa, crônicas, contos, é necessário ler. Registrar as coisas. Registrar é uma das principais armas, uma das principais ferramentas do escritor. Por quê? Porque as ideias vêm e vão. E se você escreve, você tem elas a todos os momentos. Então você pode cavocar uma ideia que você não está tendo agora, mas que já aconteceu, e a partir dela criar algo novo. Caçar arte. Caçar arte é o sentido de procurar arte em todos os lugares. Então, todas as pessoas, todos os lugares, todas as questões, elas têm histórias. E é essas histórias que nós estamos procurando como escritores. Tudo, em todos os momentos que nós vemos, que nós visitamos, que nós estamos, tem uma história. E é por isso que grandes curiosos são grandes escritores. O que acontece, por que acontece, como acontece, vai fazer com que, dali à frente, você escreva grandes histórias que são baseadas nessas verossimilhanças, mas que você pode, acima disso, criar algo completamente novo. Dominar o idioma. Então, principalmente em relação a vocabulário. Aqui não fala-se tanto sobre gramática. Nós não estamos nos importando com as normas da língua, mas saber brincar com as palavras. Você consegue rimar, você consegue trazer entonação, qual é o tom que você está usando, qual que é o ritmo da palavra. Então, você sabe sinônimos. Se aqui não rimar, o que você pode rimar no lugar? Então, assim, saber brincar com as palavras é ideal para quem quer escrever. Essa última, eu dou uma pincelada importante. Force-se a acreditar que não existem gênios incompreendidos. Existem escritores que não conseguiram concatenar suas ideias direito. Então, assim, nós temos uma tendência a achar que, porque as pessoas não gostaram do que escrevemos, nós somos gênios incompreendidos. E as pessoas que não entenderam a coisa incrível que nós estamos criando. Mas, na verdade, há um pouco na escrita de compartilhamento. Não adianta escrever para si. As pessoas precisam entender, as pessoas precisam sentir, as pessoas precisam se conectar. Então, se você se sente um gênio incompreendido, peço que
pense melhor sobre essa questão e tente remanejar, então, essas suas ideias. Escritores, em grande parte, não são humildes. E essa é a nosso maior defeito. Nós escrevemos para nós. E nós devemos escrever para o outro. Porque nós escrevemos para nós sobre o outro. Nós devemos escrever do outro sobre o outro. Bom, aqui tem algumas coisas para você saber se a sua ideia é boa. Então, eu tenho uma ideia e eu não sei se a minha ideia é boa. Aqui é um macetezinho, mas sintetizando dá tudo certo. Simplicidade, surpresa, né, uma coisa inesperada, uma coisa concreta. Então, faz sentido para mim ou faz sentido para a maioria das pessoas? Se faz sentido só para mim, não é uma coisa concreta, não é algo palpável, é apenas coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Credibilidade. Eu consigo entender aquilo e eu consigo provar. Então, é necessário que nós tenhamos credibilidade no que falamos. O nosso personagem tem credibilidade para passar essa informação? O quanto ele sabe sobre o que está falando. Não necessariamente você como escritor, mas o que o seu personagem tem para falar sobre isso. As emoções. Nós precisamos tocar as pessoas. Não existe escrita fria. Escrita fria é o maior dos erros do século XXI. Você escrever para ter clique, para ter like, para ter visualizações é uma escrita fria. Você não está colocando sentimento, as pessoas não irão se conectar contigo. A sua escrita vai ser jogada fora. Então, assim, serão ideias incríveis que poderiam ser muito bem analisadas, escritas por outra pessoa que não você. Porque se ela não faz sentido para você, ela não é uma escrita interna, ela não é uma escrita única. Ela não sai de dentro do âmago da sua alma como deveria. E as histórias? No final, as pessoas elas têm que se conectar com as histórias. As histórias delas fazem sentido com as histórias que você está criando. As pessoas conseguem ver a elas mesmas. Existe verossimilhança, existe representação. Isso é uma das principais questões para garantir que a sua ideia tem futuro, tem potencial. Ela passa nessa peneira? Se passa, é a grande chance de ser boa. Se não passa, também há uma chance de ser boa. Ninguém está aqui dizendo que precisa ser encaixotado nisso aqui. Mas é bom rever para que seja possível encaixar, então, nessas palavrinhas. Bom, aqui tem vários papéis amassados que vários escritores conhecem essa cena, que é uma cena trágica, é uma cena triste, e é uma cena que faz muitos de nós desistirmos de um grande sonho. Então, a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Se há papéis amassados, há tentativas, e se há tentativas, há vitórias, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam poucas, e mesmo que nem você mesmo veja, existem vitórias acontecendo. Tá, depois de tudo isso, eu já posso começar a escrever? Geralmente vai acontecer isso. É sério. Ou pro papel, ou pro computador, vai rolar um bloqueio criativo. Vai rolar não sei o que eu estou fazendo, isso não é pra mim. Bom, e aí por onde a gente começa? Quando a gente decidiu que vai escrever, a gente tem uma ideia, ela passou pela peneira das palavrinhas, e eu sentei para escrever, eu não vou desistir. Eu li a frase que você escreveu no último slide, eu não vou desistir porque não é impossível o que eu faço. É aqui que nós começamos. Por onde eu começo a escrever, então, de maneira prática? Ora, vamos escolher o gênero. A primeira coisa é escolher o gênero. Você deve escrever no gênero em que você lê. Novamente, quem lê, escreve.
Se você lê apenas romances, você escreve apenas romances. Não há escapatória. Tudo bem, toda regra tem as suas exceções. Isso é uma regra sem exceção, que todas as regras têm uma exceção, mas tudo bem. Você vai escrever o gênero que você gosta de ler. Por quê? Porque você conhece o público, você conhece os gostos, você conhece os principais autores. Bom, você conhece o gênero. Mas não por mapas mentais do cursinho. Você conhece o gênero a fundo. Você consome o gênero. E é por isso que todas as suas tentativas cairão naquele gênero. Podem tentar. Quem lê romances, escreve romances. Quem lê poesia, escreve poesia. Inconscientemente, você corre para o gênero que você conhece. Bom, e além de você conhecer o gênero, você está então numa posição privilegiada, porque você é um investidor desse gênero. Você conhece o gênero, você sabe o que você está falando, você tem todo o conhecimento possível e que permite que você possa falar sobre algo. Ou seja, você quer ser um escritor completo? Leia todos os gêneros. E nós vamos sempre cair nessa de que todo escritor precisa ser um bom leitor. E essa poderia ser a única frase e ir embora. Porque é isso. Bom, justamente, você não precisa inventar a roda e você não vai. Então, assim, você já sabe o que existe, você já sabe o que você gosta, mas é sempre possível inovar nessas questões. Então, escolha, saiba o que você gosta e inove em cima daquilo que você já conhece. Sempre é possível e sempre há espaço. A originalidade não reside em dizer o que ninguém disse antes, mas sim em dizer exatamente o que pensamos. Então, você conhece um gênero, você sabe sobre ele, você vai escrever sobre ele, mas é algo único porque é algo seu. Aqui está um pouquinho sobre os gêneros textuais, mas eu vou passar rapidamente. Os principais aqui são, no nosso caso de escrita criativa, são o narrativo e o descritivo. Narrativo, então, a gente vai ter personagens no tempo e no espaço, e o descritivo, a gente vai ter diários, a gente vai ter notícias que a gente vai expor as pessoas, a gente vai expor os lugares de maneira mais requintada. Nós vamos dar tempo ao tempo, nós vamos descrever as coisas com mais requinte, com mais cuidado, com mais valor. E, geralmente, a descrição está dentro da narração. Ok, escolhas necessárias foram feitas, agora vamos começar do começo. Claro, começar do começo é um pleonasmo, mas literalmente vamos fazer porque nós vamos falar sobre o anzol, que é a primeira linha da história. Nós começamos pela primeira linha da história. E por que essa primeira linha é tão importante? Porque é essa linha que o seu leitor vai ler antes de desistir do seu livro, antes de desistir do seu conto, antes de desistir da sua postagem do Instagram, antes de desistir do seu blog, ele vai ler a primeira linha. E a primeira linha vai mostrar o valor, então, que você tem colocado em cima do seu conto, do seu texto, enfim, de qualquer obra que você queira caracterizar, então, como uma escrita criativa. Claro que a primeira linha ela está inserida no primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo ele é tão importante quanto o texto inteiro. Então, o primeiro parágrafo ele tem o mesmo valor que o texto inteiro terá depois. Porque se o primeiro parágrafo não estiver bom, não há depois, não há texto, não há leitor. As pessoas numa livraria, elas leem geralmente o primeiro parágrafo do livro. Elas abrem a capa interessa sim, as pessoas olham o livro pela capa, mas o que elas leem é o primeiro parágrafo do seu livro. E o que acontece? Quando não há nada
que nos obriga a ler é o primeiro parágrafo que nos leva a continuar ou abandonar. Isso determina o pacto de leitura entre o autor e o leitor. Então, nós vamos ler o primeiro parágrafo e nós vamos, então, fazer com que essa leitura seja incrível. Eu e você, autor e leitor, nós vamos fazer com que essa leitura seja incrível, ou nós vamos abandonar a partir daqui e vamos pegar o próximo livro e ler o próximo parágrafo do próximo livro. E assim sucessivamente, até algo nos marcar, e aí ser impossível largar aquele livro, ser impossível continuar ser impossível dormir, ser impossível relaxar sem terminar de ler aquele livro que tem aquele primeiro parágrafo incrível e que você nunca vai superar se você for para sua casa e não comprar aquele livro. Aqui a gente pode chamar, abrasileirar e chamar de bomba. Eu gosto disso. Onde está a bomba do seu livro? Então, onde ela estoura, em que mão ela estoura? Essa bomba está onde? Qual que é o elemento que desencadeia a ação? Ele tem que estar nesse primeiro parágrafo. Por quê? Porque ele é um ato trivial, um corte de rotina, uma coisa que faz o teu personagem fazer algo que ele não faria jamais. Então, pode ser, claro, fisicamente ou psicologicamente, não precisa ser algo que precisa levantar da cama e viajar. Não, pode ser simplesmente uma mudança de pensamento, uma mudança de emoções. Então, precisa de um elemento motivador que retire o protagonista da inércia para a ação. O que há nesse meio? O que há nesse vazio que você deve preencher com a curiosidade? Então, essa é a chance, esse é o chamado para a aventura que você está chamando não só o seu protagonista, como também o seu leitor. Isso pode ser através de uma tensão e de um conflito interno ou externo também. Eu trouxe alguns exemplos disso para que fique mais claro, porque, é claro, não há tempo suficiente para que nós façamos um livro inteiro aqui. Mas, se fizermos um bom primeiro parágrafo, nós podemos sair daqui satisfeitos com essa primeira aula, com essa aula introdutória. Por quê? Porque o primeiro parágrafo faz com que o resto do livro seja possível. E se nós temos um primeiro parágrafo, nós temos possibilidades. E é isso que nós queremos a partir daqui. Possibilidades para que haja um crescimento, para que haja uma maturação desse escritor. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para vocês e eu vou ler e vamos pontuar algumas coisas. Quando eu era pequena, passava às vezes pela praia um velho louco e vagabundo a quem chamava de Búzio. O Búzio era como um monumento manuelino. Tudo nele lembrava coisas marítimas. A barba branca e ondulada era igual a uma onda de espuma. Bom, o que fica aqui é a curiosidade. Não sei em vocês, mas eu quero muito saber quem é esse cara. Por que ele é velho, louco e vagabundo? Qual que é a relação entre louco e vagabundo? Por que ele lembra o mar, coisas marítimas? Eu já imagino um velho meio pirata. Então, por que quando ela era pequena, ela falou com esse cara, não falou? O que aconteceu a partir daqui? Então, assim, e por que Búzio? Não era o nome dele, era um apelido. Muitas coisas aqui nos causam desconforto de não saber. E é principalmente isso que faz você querer terminar esse livro, ou pelo menos saber quem é esse cara, o que ele está fazendo, por que ele é um velho louco e vagabundo, e o que quer dizer isso, por que ela disse isso, e o que ele estava fazendo nesse momento para que ela achasse isso. Então, são muitas perguntas que surgem na cabeça. Aqui eu relatei algumas, né? Mas precisamos prosseguir a leitura para encontrar respostas, ou seja, a descrição do personagem funcionou como um início. E ela funcionou para suscitar, então, essa curiosidade. Claro que nós temos inúmeras possibilidades. Aqui temos a possibilidade do cenário. Então, o cenário pode trazer isso para nós. Ao invés da descrição do personagem, a descrição do cenário. Então, aqui, durante um dia carregado,
sombrio e mudo do outono desse ano, em que as nuvens pairavam no céu opressivamente baixas, atravessava sozinho, a cavalo, uma porção de campo estranhamente lúgubre. E acabei por me encontrar ao caírem as sombras ao final da tarde, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como tal aconteceu, mas mal pousei o olhar no edifício, apossou-se-me do espírito uma insuportável tristeza. Claro que é o Paul e a gente não consegue ler normalmente. Nós temos que fazer um curso de letras português para conseguir ler Edgar Allan Poe. Porém, aqui ele fala sobre um dia carregado, sombrio e mudo. Então, o que é um dia mudo? O que são nuvens que pairam no céu opressivamente? Então, ele não sabe aonde ele foi parar. Como ele não sabe? Se ele não sabe, imagina nós. Então, nós queremos saber onde ele foi parar e por que ele foi parar aí nesse momento. Quem é esse Usher e por que ele está nessa casa? Ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe onde ele está, mas ele está triste. E por quê? Então, é outro jeito, através do cenário, de nós nos conectarmos a ponto de ter que continuar essa leitura. O próximo exemplo é um exemplo que cria pra gente uma questão muito sentimental. Todos nós conhecemos essa obra e ela conseguiu, em 15 palavras, fazer tudo o que estamos falando aqui. Então, uma manhã,